Bom dia, queridos. Estamos em uma semana de avaliação diagnóstica, onde nós iremos revisar alguns conteúdos do primeiro bimestre para sabermos como vocês estão nos estudos que nós já tivemos. Então, agora nós iremos fazer uma oração e pedir a presença de Deus para iniciarmos a revisão para a avaliação diagnóstica de história, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento queremos te agradecer por mais esta manhã de aula. Que o Senhor venha nos ajudar, nos abençoando para que possamos nos lembrar de tudo aquilo que nós estudamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hora da atividade. Nós vamos falar primeiro sobre as comunidades. Aqui, essas atividades são uma fonte de estudo para que você se oriente na hora de fazer a sua avaliação diagnóstica de história. Então, você não precisa necessariamente estudar pelo livro, você pode estudar por aqui e colocar só no seu caderno as respostinhas de acordo com as perguntas que estarão sendo feitas aqui, combinado? Quando nos reunimos com outras pessoas, por alguma afinidade, que seja ou religião, ou prática de esporte, estudos, etc., nós formamos uma comunidade. Primeira perguntinha, está falando assim, mediante os nossos estudos da página 58, aí você vai lá na página 58 e vai dizer o que é comunidade. O que é comunidade? Lá na página 58 você obterá a resposta. Então, você irá colocar no seu caderno de história, resposta número 1 da página 58. Aí você põe a respostinha mediante a pergunta feita. 2. As comunidades mudam com o passar do tempo. Relembrando os estudos da página 59, agora você irá na página 59, cite uma razão das mudanças nas comunidades. Por que acontece mudança nas comunidades? Aí você vai lá na página 59, vai procurar a resposta e vai colocar no seu caderno, ok? Espaços públicos. Nós iremos agora falar sobre os espaços públicos. Espaços públicos são todos os lugares de uso público, ou seja, são acessíveis e agradáveis, né? Eles são gratuitos, sem fins lucrativos. São aqueles lugares que nós podemos frequentar sem precisar nós pagarmos para frequentar cada um deles. Então, eles são lugares que você pode frequentar e não tem fins lucrativos. Ninguém está ganhando dinheiro, né, com aquele lugar. São todos os ambientes abertos, né, como, por exemplo, as ruas, as calçadas, as praças, os jardins, os parques e ambientes fechados também. Nós temos as bibliotecas públicas e os museus públicos também. Vamos lá agora para a questão número 3. Nós vimos em nossos estudos da página 60, aí você vai lá na página 60, que geralmente os espaços públicos oferecem serviços ou promovem atividades de interesse comum à população. Observe as imagens abaixo e diga quais delas são consideradas espaços públicos. Você irá observar. A primeira aí nós temos uma praça, a segunda uma farmácia e a terceira nós temos um posto de saúde. Então, você irá copiar no seu caderno somente a resposta de quais das 3 imagens podem ser consideradas como espaço público. Agora, nós iremos falar sobre as feiras. O que são feiras? Locais onde se faz mercado público em dias ou épocas fixas em locais determinados. Então, são locais onde as pessoas procuram vender muitas coisas, como, por exemplo, na feira você consegue comprar frutas, você consegue comprar roupas, existem feiras que nós podemos comprar também peixe. Então, eles são lugares que se faz mercado, né? Locais onde se faz um mercado. Então, é um local onde as pessoas vão para vender algo, para lucrar alguma coisa. Então, na página 61 do livro de História, aprendemos sobre a Feira de Caruaru, que é uma das feiras livres mais completas e importantes do Nordeste brasileiro. Qual foi o título recebido pela Feira de Caruaru em dezembro de 2006? Aí você vai lá na página 61
e vai procurar a respostinha para essa pergunta e vai colocar no seu caderno como resposta da pergunta 4, tá? 5. Por ser um lugar público, a praça pode servir aos cidadãos como um importante espaço de convivência tanto para o lazer como para outras atividades. Nela, o ser humano se sente livre como o condor quando está voando no céu. Mediante os nossos estudos, que poeta citou a frase "A praça é do povo como o céu é do condor"? Você vai abrir o seu livro de história e vai procurar essa opção, né, onde fala sobre as praças, que está na página 63, e você vai responder quem foi o poeta que citou a frase "A praça é do povo como o céu é do condor". A respostinha dessa pergunta está lá na página 63 do nosso livro de história. Questão 6. Existe espaço nas cidades onde há maior circulação de pessoas. Como são chamados esses espaços? Nós já vimos aí no slide anterior que está falando sobre esses espaços, tá? 7. Na página 63 do livro de história, nós vimos que nas cidades, em época de eleições, os candidatos a prefeito, governador, vereadores e etc. costumam fazer nas praças reuniões em que apresentam ideias e propostas de governo à população. Que nome se dá a essa reunião? Eles fazem um tipo de reunião em praça pública e lá eles apresentam as ideias de governo, né? Aquilo que eles pretendem fazer se eles ganharem as eleições. E aí tem um nominho para esse tipo de reunião. Procura lá na página 63 que você vai conseguir encontrar. Questão 8. Por diferentes motivos, as pessoas se reúnem em diversos espaços públicos. Mediante os nossos estudos da página 65, observe a imagem abaixo e diga o que ela representa e qual a sua utilidade. Então, mediante a imagem que está aí abaixo, você vai dizer o que ela é, o que ela está representando e qual é a utilidade dela para nós. Questão 9. Precisamos cuidar da cidade assim como cuidamos da nossa casa. Mediante os estudos que tivemos na página 66, dê um exemplo de espaço público. O que é o espaço público? É que pertence a todos, aquilo que pertence a todos. E espaço doméstico. O que é o espaço doméstico? É o que pertence a uma pessoa ou uma família, tá? Então, eu quero que você cite um exemplo de um espaço público e de um espaço doméstico. 10. Estudamos na página 67 que os prestadores de serviços particulares são profissionais autônomos. O que é autônomo, Tia Nira? É aquela pessoa que trabalha por conta própria, que ele não é empregado de ninguém, ele não tem patrão. Ele é o patrão dele. Então, esses profissionais são dados o nome de autônomos, tá? Já os serviços públicos são oferecidos igualmente a todas as pessoas. Então, os serviços públicos são aqueles que todos podem utilizar. São oferecidos pelo governo e todos podem utilizar, tá? De forma igual. Observe a imagem abaixo e diga se é um prestador de serviço ou um serviço particular. Então, essa imagem que está aí abaixo, ela é o quê? Ela é um prestador de serviço? É um profissional que trabalha com autonomia, que ele é o próprio patrão dele? Ou é um serviço público, que todas as pessoas têm direito de igual modo? Então, você me diz aí que tipo de profissional nós temos aí, né? A imagem abaixo, você vai dizer se é um prestador de serviço ou se é serviço público, ok? Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Até a próxima aula. Um beijo e um queijo para você, a sua professora. Fiquem com Deus.